Boa noite aos meus amigos, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Que nos abençoe Jesus e que Ele nos dê muita serenidade e muita paz. O nosso aprendizado dentro da doutrina espírita nos revela que a doutrina ela veio nos trazer um conhecimento muito profundo a respeito da nossa visão de mundo e nos dar a consciência das nossas potencialidades ou possibilidades. Existe um texto de Paulo de Tarso em que ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Claro que quando Paulo falou isto, na mesma época do Cristo, há 2000 anos atrás, ele não estava falando de sono físico, ele estava falando de sono consciencial. Então ele estava fazendo um alerta para despertarmos a nossa consciência. Da mesma maneira, Jesus a seu tempo disse assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito amarem-se. Veja, colocou o verbo no futuro. Serão conhecidos por muito amarem-se. Então, nós temos que ter a compreensão de que precisamos despertar a nossa consciência para que tenhamos a exata dimensão dos nossos potenciais, das nossas possibilidades e tudo aquilo que a cada individualidade, ou seja, a cada criatura, lhe compete, lhe possibilita alcançar. Deus não impõe limites a nenhum de nós. Nós é que habitualmente nos limitamos, dizendo assim: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo. Veja, Deus em nenhum instante ele faz uma colocação dessa natureza. Pelo contrário, o maior emissário divino que chegou à Terra diz assim: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E, no entanto, ele coloca uma condição através de uma partícula, o se. Se quiserdes. O problema é que nem sempre nós queremos. Nós queremos que os outros façam, mas nós próprios não nos dispomos muitas vezes a fazer. Então, é necessário despertar a nossa consciência. Paulo de Tarso, ele, em um determinado instante, também vai falar: tudo me é permitido. Nem tudo, porém, me é lícito. Porque nem tudo aquilo que se permite fazer é lícito no contexto geral da compreensão da filosofia. Por isso, cada um de nós tem que ter essa compreensão, esse despertar consciencial. Será que nós já despertamos consciencialmente, cada um de nós? Será que cada um de nós já se conscientizou que é filho de Deus, herdeiro do universo? Será que alguém de nós já se conscientizou que é o ser inteligente da criação? Já temos essa consciência? Ou ainda continuamos entorpecidos através da chamada consciência de sono? Existe um texto de Mateus aonde ele fala mais ou menos assim: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam bem, o texto de Mateus, repetindo Jesus: vinde a mim, todos vós. O texto não é pura e simplesmente um convite.
o vinde a mim implica dizer que nós podemos chegar até Jesus, ou não. Quando Jesus diz, vinde a mim, não implica dizer consciencialmente que nós podemos chegar até Jesus? Quem? Só os médiuns? Só os evoluídos? Só os rotarianos? Quem? Só os passistas? Só os evangélicos? Só os espíritas? Não. Todos vós. Ou seja, Jesus não colocou absolutamente nenhuma exceção. Logo, toda aquela religião, aquele credo que impõe regras, dizendo, você não fez o curso de noiva, não se pode casar na igreja católica. Você não aceitou Jesus, não pode. Você não aprendeu da passe, não pode. Todo aquele que impõe condições está na contramão dos ensinamentos de Jesus. É algo que nós precisamos ter consciência disso. Às vezes, você fica pensando que as outras religiões dizem assim, você é cristão? Eu sou cristão, porque o evangelho que eu transmito aqui é o evangelho do Cristo. Agora, algumas religiões que se dizem cristãs, não são cristãs. São bíblicas, não são evangélicos. São bíblicos, porque só falam do Antigo Testamento, de reis, de profetas, de números, de Deuteronômio, só fala dessas coisas. Então, evangélicos somos nós que falamos do evangelho. Cristãos somos nós que falamos do Cristo. É preciso consciência acerca dessas coisas. Eu trago hoje aqui para os senhores, vocês perceberam que eu não gosto de falar muito, não, né? Eu trago aqui para os senhores uma temática que eu acho digno de análise. É a questão da transformação, da transfiguração do Tabor, porque na transfiguração há um momento aonde Jesus pede para que nós tenhamos a consciência desperta. Ele vai com 3 discípulos representando o povo judeu para o Tabor, o Monte Tabor. E lá ele pede para que eles ficassem vigilantes, ou seja, vigilantes no sentido de atentos, consciência. Tenham consciência daquilo que vai acontecer aqui. Ficai vigilantes, observai. Afasta-se, quando retorna transfigurado, tendo ao seu lado, de um lado, Moisés, de um outro, Elias. Ambos espíritos materializados ali. Claro que, mediunicamente, nós sabemos que os discípulos adormeceram para poder fornecer um pouco de ectoplasma. Claro, para providenciar a materialização. E aí, veja, Pedro, que observa aquilo, admirado, fala assim, mestre, cabe erguer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, porque acreditavam que iam pousar ali. Jesus impede a ação, tal, e nesse momento parece que a tarde já vai caindo e uma nuvem que aparecera no céu fica em cima daquela pequena população de 6 pessoas. Jesus, Moisés, Elias e os 3 apóstolos. E aí, do meio da nuvem, sai uma voz que diz assim, este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Ora,
vamos analisar mediunicamente, conforme a doutrina espírita nos auxilia. Seria a voz de Deus? Não. Deus não necessita do ar para poder transmitir o som. Ele é a inteligência suprema, é um ser pensante, e esse pensamento, ele viaja pelo universo através do quê? Do fluido cósmico universal. Fazendo uma ligação com Paulo de Tarso, em Deus vivemos, em Deus nos movemos. Nós não estamos totalmente envolvidos pelo fluido cósmico universal? Então, na realidade, na hora de orar, eles acessaram o pensamento divino. Este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Agora veja, o despertar da nossa consciência. A voz estava se dirigindo para quem? Não podia ser Moisés, porque Moisés era o profeta da raça conhecida do povo judeu. Não podia ser Elias, porque Elias, quando os discípulos haviam perguntado para Jesus, mas não disseram que antes é necessário que venha Elias? Aí ele falou, em realidade Elias já veio, e eles não reconheceram. Ou seja, já sabia que estava falando de João Batista. Então não era Elias, porque Elias era conhecido da raça. Quem era o único que não era aceito até hoje pelo povo judeu? Jesus. Então a voz estava apresentando quem? Jesus, claro. A voz estava dizendo, este Jesus, que vedes, é o meu filho bem amado. E aí manda uma recomendação. Escutai-o. Ou seja, a partir daquele instante, Deus, o grande pensamento, o pensamento criador, está dizendo para deixarmos de lado tudo e ficarmos com o Cristo, o enviado. Este sim é digno. E aí quando foram contestar, Senhor, mas disseram que você veio destruir a lei. Eu não vim destruir a lei de Jesus, eu vim dar cumprimento. Nada disso. Então, Jesus em nenhum instante se colocou a reboque da lei. Então veja, a consciência nossa é exatamente esse o aspecto fundamental que deveremos despertar em cada um de nós. Essa consciência, a consciência das nossas potencialidades, das nossas possibilidades. Veja, habitualmente as pessoas chegam a um determinado patamar de suas vidas e acham que não serve mais para nada. Elas acham assim, eu já estou com tantos anos, eu já estou na meia-idade. Como é que eu sei que é meia-idade? Qual que é a idade inteira? É difícil você saber qual é a idade inteira. E aí as pessoas observam a moçadinha hoje em dia, então parece que a moçadinha tem uma ideia muito diferente da nossa. É um choque de gerações incríveis. E eles têm o mau hábito de nos chamar de tio. Não é por respeito. Não fiquem contentes, não é por respeito. É porque tio, quando eles dizem assim, é porque eles acham que nós estamos com prazo de validade vencido. Eles acham isso, que nós já passamos do prazo de validade. Então é tio. E se chamar de tiozão, é pior ainda. É algo mais triste, mais difícil ainda.
E as pessoas dessa chamada faixa etária da meia-idade não fazem absolutamente nada para ter consciência de que estas pessoas são as forças mais atuantes da população. Eu brinco muito quando eu falo com os amigos que é um fenômeno planetário isso. A maior parte da molecada hoje não casa mais cedo. Na Europa, ninguém casa cedo. Na Itália, ninguém casa antes dos 28 anos. A mama tem que aguentar aquele barbado lá até os 28. Eu tenho alguns amigos aqui em São Paulo que os filhos ainda estão com 28 e não querem sair de casa. O pai já está doido que eles vão embora, mas eles não querem. Na Espanha, então, nem se fala. Na Espanha, o maior índice de desemprego é na faixa dos 20 aos 28, 29. No Brasil não tem esse problema. Graças a Deus, eles continuam casando cedo. Só que não saem. Traz a pessoa para dentro de casa. Aí aumenta. Aí vai morar num puxadinho, vai morar num quartinho, vai não sei o quê, não sei aonde. E acham, tem o desplante de achar que nós estamos com prazo de validade vencido. É muito interessante essas coisas. Então, nos falta consciência dos nossos potenciais. Nós estamos, é estatístico isso, meus amigos, meus irmãos, 52% da população do Brasil vivem à custa da aposentadoria daqueles chamados tiozão. Então, é preciso nós termos uma ideia, uma consciência dessa nossa força. Nada de ficar achando que antigamente era muito melhor, que antigamente as pessoas respeitavam a gente, que no meu tempo não tinha disso não. Que tempo, meus amigos? Como no meu tempo? Então tem pessoas que são extremamente saudosistas, que elas acham que naquela época, em década de 60, não é? Que foi a época áurea do nosso tempo, né? Década de 60, a gente devia estar na faixa dos 20 e pouco, tá? Eu não, eu tinha um pouquinho mais, porque eu já vou fazer 70, né? Não me falem que eu estou novo, que eu estou cada vez mais novo, porque se me falam isso, tenho medo de morrer de paralisia infantil. De tanto que as pessoas falam que eu estou novo. Não posso me achar tão novo assim, não fui vacinado. Então, é necessário reconhecer que eu tenho a idade que aparento. Pode ser que aqui ou ali eu tenha uma ou outra coisa mais facilitada. Mas não. Eu quero contar uma coisa aqui, abrindo uma janela. Há uns 3 anos, meu bigode estava inteiramente branco. O querido editor dos nossos livros, não contente, fez o Photoshop, botou meu bigode preto e queria que eu pintasse o bigode. Maria, pinta bigode, todo mundo pinta, Divaldo pinta, Raul pinta, não sei. Tudo bem, Deus permita, tá? Mas eu não quero pintar. Demorei tanto para ter esse bigode. Aí o que eu fiz? Eu resolvi, o ano passado, raspar o bigode. Olha a visão de mundo das pessoas. Eu raspei no comecinho do ano, quando foi por volta, isso o ano passado, quando foi por volta de março, abril, eu fui fazer palestra no Vale do Paraíba, lá em Taubaté, numa casa André Luiz, que eu já falo há uns 10 anos, todo ano. A senhora, o casal que me hospeda, ela olhou para mim, olhou.
E ela fala muito engraçado assim: ô seu Zé, você está com alguma coisa diferente de você? Ô seu Zé, o que aconteceu? Claro que você tirou o bigode. Eu falei assim: ah, eu tirei o bigode. Ela falou: gostava mais antes. Quer dizer, ela achou que eu fiquei pior sem bigode. Né? Ótimo, tudo bem, não posso reclamar. Aí, no mesmo ano, fui fazer palestra no grupo espírita lá em São Vicente, chamado Casa da Prece. A dirigente, na faixa dos 42, 43 anos, toda arrumadinha, cabelo eu já ia falar laque, olha só, que antigo, né? Toda arrumadinha, com aquele cabelo e tal, chegou para mim, olhou, falou: não, discreta, como toda boa dirigente de casa espírita, chegou bem pertinho do meu ouvido e falou assim: aí, hein, danadinho, botou botox, não é? Acha uma coisa dessa? Se eu tenho tempo de botar botox na minha... Então, tudo bem. É a maneira como você enxerga a vida. São seus olhos que veem o mundo. São seus olhos que dão qualidade para as coisas que acontecem no mundo. Então, essa semana passou uma reportagem no Fantástico, falando da década de 60, aonde aquela moça lá do Rio Grande do Sul, Ieda Maria Vargas, ter sido coroada Miss Universo. Eu lembrei dessa época e as pessoas falam: ah, no meu tempo era melhor. Deus me perdoe daquela época, por melhor que eu tenha achado. Mas eu não sei se vocês sabem, eu trabalhava nessa época, na década de 60, 63, por aí, 64, numa fábrica lá em Santo André, chamado Ródia Têxtil. Já ouviram falar? Pois é, essa Ródia Têxtil era a que fabricava os maiôs para as missas, na década de 60. Tal. Ela fabricava uma camisa chamada Volta ao Mundo. Deus que me perdoe, aquela camisa. Era derivado de petróleo aquilo. Porque você usava aquela camisa, você transpirava, aquilo escorria aqui por dentro e ficava parado aqui na cintura por causa do cinto. Era um negócio assim tenebroso. Acha que eu quero voltar para essa época? Hoje os tecidos respiram, o neoprene, tecido de surfista, tudo respiram. Deus que me perdoe. E as mulheres tinham a contrapartida. Tinham também confecção da roda para mulher, chamado Banlon. Alguém lembra disso? Meu Deus do céu, aquilo era tão quente que esquentava até o perispírito. Era um negócio terrível, terrível. Era algo fora do normal. Não dava para viver com aquilo. As pessoas não usavam, por exemplo, esse controle remoto para acionar o home theater, para acionar os discos, CDs. Tinha uma picape, chamava picape, não é 4 rodas. Era uma vitrola, um negócio que tinha um cano assim. Você botava aquele long play, aquele disco enorme ali, centralizar. O disco também era derivado de petróleo, né? Apertava um único botão, saía um garfo assim. Deus que me perdoe. Acha viver naquela época? Deus me livre. Além do mais, meus amigos, hoje nós temos vários tipos de perfume. Naquela época parecia que só existia um, chamado Lancaster. Era um negócio que você usava hoje aqui e cheirava no outro quarteirão.
O cheiro impregnava, você podia tomar quantos banhos for, o cheiro não saía. Aquilo é que era fixador. É um negócio impressionante. Então, eu quero voltar para essa época? De jeito nenhum. Então, tem pessoas que reclamam que hoje está tudo diferente. Que a molecada está por aí, fazendo as dele, e eles acham que eles são donos da cocada preta. Eles acham que eles estão com a bola toda. E cada um deles agora usa esses telefones celular. Eu já falei, eu falo, tem que se acostumar com o celular, porque o celular vai chegar um dia em que você aperta um aplicativo qualquer, vai sair uma agulhinha, vai furar o teu dedo, vai ser uma lâmina, e você já sabe se você tem diabetes. Vai analisar isso, porque vai ter um dia que você, em vez de fotografar assim, você vai acessar um aplicativo, você aperta e tira a chapa do pulmão. Tenho certeza que vai acontecer isso um dia. Por quê? Porque tudo cabe dentro do celular. E tem gente que acha que o celular... Deus me livre. Eu gostava daquele tempo que você apertava só o botão de ligar e desligar. Não, hoje está tudo ali dentro. E a molecada hoje anda toda ela conectada. Vocês viram agora a questão das passeatas, a questão, das redes sociais, motivando as pessoas a irem às ruas para as manifestações. Por quê? Porque todo mundo se comunica pelo celular. Então, nós precisamos aprender. Agora, a molecada está usando aí tudo isso. Eles andam assim. Não sei se vocês já perceberam. Eles andam com aqueles fones de ouvido, Usam normalmente aqueles óculos tipo Top Gun, Aqueles óculos assim, tipo Top Gun. Aquele cabelinho que parece calopsita, Estaqueadinho, parece calopsita. Cabelo estaqueadinho e tal. Os fios pendurados pelo pescoço. E com aqueles negócios lá. iPod, aí papai me deu, aí eu comprei, aí eu ganhei. Quer dizer, os ai da vida. Eu sou lá do Nordeste, como diz o Divaldo lá, o máximo que a gente conhece é aipim. que é uma outra coisa. Aí as pessoas andam com aquilo. E quando te chamam de tio, é porque realmente estão achando que você não está mais nem aí, Eu estava descendo lá na nossa instituição, lá também nós temos uma boa molecada. A molecada da mocidade deve ter mais ou menos uns 18 a 20 dessa pivetada aí, Que usam tudo isso que eu falei. Cabelinho assim, O engraçado é que eles não andam. Eles meneiam. Eles andam assim. Aí aparece um deles lá, eu estou descendo, ele chegou para mim, ô tiozão. Quer dizer, me chamou de tiozão, Falei, pelo amor de Deus, tenho que viver. Mas como diz a doutrina espírita, é melhor ouvir isso que ser surdo, Ô tiozão, tudo bem. Aí ele chegou para mim e falou assim, e aí, tio? Eu falei, estou vendo. E aí, no seu tempo, o que o senhor usava? Eu falei, como no meu tempo? Eu estou vivendo no mesmo tempo que você. Eu também tenho celular. Tirei o celular do meu bolso, Aí ele falou, não, mas eu estou falando. Usava tanta coisa assim. Eu falei, meu filho, no meu tempo, eu usava uma coisa que continuo usando até hoje. E que eu tenho certeza que você nunca vai usar na vida. Ele falou, qual é, tio? Que coisa é essa? Eu falei, o cérebro, meu filho. Eu sempre usei o cérebro. O cérebro é o que eu tenho mais usado ultimamente. Porque você, se não tiver cérebro para botar as coisas aí dentro, não tem jeito.
é necessário. Você só sabe apertar botão, mas não sabe o que tem lá dentro. Então, a nossa consciência, meus amigos, meus irmãos, tem este aspecto. Nós precisamos ter o entendimento de que a doutrina espírita veio trazer consciência para todos nós. Não apenas a consciência no sentido moral, como a consciência no sentido das nossas potencialidades, das nossas possibilidades. Cada elemento, não importa que tenha 40, 60, 80 anos, cada elemento vive as experiências do seu tempo. E graças a Deus que essas experiências é que movimenta as conquistas da sociedade. Se não fosse a experiência pretérita de todos nós, a vivência do passado, não se alcançaria os níveis de conquista científica da atualidade. Por isso, é bom despertarmos rapidinho a nossa consciência para termos uma ideia dos nossos potenciais. Na hora, no tempo, na medida em que fizermos isso, podemos ter absoluta certeza que alcançaremos a plenitude, a felicidade, a paz. Porque a doutrina espírita só é consoladora, porque ela é, acima de tudo, esclarecedora. Ela nos dá esta visão de eternidade, esta visão do ontem, a visão do hoje e a visão do amanhã. Isto é fundamental para nós sabermos aonde estamos atualmente situados. Então, vamos observar cada um de nós o que está acontecendo no nosso entorno. Aonde nós estamos? Eu estou atento às conquistas do meu tempo, ou eu estou com a visão ultrapassada do passado? Nunca mais nós vamos viver no passado. Não tem jeito. Nós só vamos viver no futuro. E estamos cada vez mais próximos desse futuro. Então, não podemos ser saudosistas. Deixemos para lá tudo aquilo que nós já conquistamos e olhemos para a eternidade à nossa frente e observemos o que ainda temos a conquistar. Afinal de contas, a doutrina nos esclarece que nós somos viajantes da eternidade. É isto que importa. Hoje, aquilo que para muita gente é o bom de hoje, amanhã vai ficar enterrado e esquecido na poeira dos tempos, sem nenhuma intenção de ferir ou magoar. Mas eu me recordo que algum tempo atrás, não muito longe, muitos de vocês devem se lembrar, existia um movimento aqui em Rio Preto que tentava reformar o espiritismo, chamado Entrade, por uma pessoa chamada Keide, não sei das quantas, que comunicava-se com o país inteiro e achava que ia ser a cocada da vez, ou a última bola, né, da mesa de sinuca. Onde estão essas criaturas? Onde estão esses reformadores? Onde estão aqueles seguidores? O Evangelho nos diz, com todas as letras, e é necessário consciência disso. Periodicamente, a doutrina espírita se fixa, o movimento espírita, melhor dizendo, se fixa num determinado modismo. É um modismo de assim, assado, passa embaixo de pirâmide, coisa. Eu falei essa semana, conversando com o Divaldinho, falei, Divaldinho, eu não questiono mais ninguém. Deus é Pai, não vai responder perante a minha pessoa, Deus permite, deixa a pessoa fazer o que quiser. Eu já tomei
passe de tudo quanto é jeito. Já tomei passe castanhola, já tomei passe massagem, já tomei passe cruzado, já tomei passe fungado, já tomei passe autopasse. Eu não me incomodo com nada disso. Não me incomoda a maneira como a pessoa dá passe. Me incomoda a minha gratidão por aquelas mãos anônimas, aquela boa vontade que está me fazendo aquele bem. Se eu fosse rigorosamente obedecer o que Kardec fala, Kardec diz, se a ciência provar que a doutrina espírita está errada em um ponto, neste ponto, deixe de lado a doutrina e fique com a ciência. Pois bem, o que a ciência diz que é o ser humano? Nós somos o quê? O nosso corpo, o nosso organismo, não é 68% a 70% água? Água é o quê? O melhor condutor de energia, correto? Emmanuel diz que o passe é o quê? Uma transfusão de energia. Logo, quando eu estou vendo uma pessoa, eu não calculo o peso dela. Eu sei que ali tem 68% de água, eu ponho a mão e a energia vai para todo lugar do corpo dela. Eu não preciso fazer massagem aqui, massagem ali, nada disso. Então, cada um tem que ter a sua consciência. Deus permite que exista isso? Permite. Quem sou eu para contrariar? Não, eu vou na casa, eu fico adequado à ordem da casa, à administração da casa. Paulo de Tarso diz, dá conta da tua, aliás, Mateus, dá conta da tua administração. Eu não quero saber se é, sei lá, e se for alguém que é manita, que só tem um braço, como é que eu passo dele cruzado? Eu não sei, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ficar lá, tomar o meu passe, agradecer a Deus a oportunidade e tudo bem. Deus é quem sabe, Deus é quem toma conta. Por isso, meus amigos, meus irmãos, a consciência, é isso que a doutrina espírita veio nos dar. Desperta, ó tu que dormes. Seria interessante falar, desperta enquanto é tempo. Porque, veja, é coisa minha, do Zé Maria, né? Não tem nada a ver com a doutrina. Eu acho que se Jesus voltasse à Terra, seria levado à cruz, mais uma vez. Seria colocado entre dois ladrões, seria pouco, entre vários ladrões. Porque como uma das coisas hoje, seria entre vários ladrões. E aí, ele mudaria o seu discurso. As suas falas finais não seriam mais, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Seria, Pai, perdoai. Eles não fazem o que já sabem. Porque nós já sabemos. Não fazemos por quê? Por falta ainda de coragem, de consciência dos nossos potenciais. Que Jesus abençoe e ilumine a todos vocês, dê muita serenidade e muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado.